Então tá. Gente, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Instagram. Queria dizer primeiro que é um prazer estar tendo essa conversa hoje aqui com a Larissa, retomando as discussões do grupo Historic, que se formou o ano passado aqui na Universidade Federal de Rio Preto, embora eu não esteja na instituição, com outro colega, Igor Jacomazzi. E hoje o grupo tem outros membros, inclusive a Larissa, que a gente vai conversar um pouco hoje. E devido a essa situação que a gente está vivendo, né, muito difícil da pandemia, do coronavírus, a gente optou, então, por ter essas atividades aqui no Instagram e da possibilidade de outras pessoas de outras universidades também poderem participar. Nesse primeiro momento, a gente vai ter 5 lives com os membros, né, começando hoje com a Larissa Arcorsi, que tem seu mestrado aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje a gente então inicia. Semana que vem a gente já tem a próxima live. Só um momento, gente, probleminha técnico. Desculpem, gente, é só um probleminha técnico. A gente está aprendendo a lidar com essas novas tecnologias. Ok. Desculpem, gente, a gente está aprendendo aqui, mas a gente vai melhorando com o tempo, tá? Eu também sou muito novo nessas novas mídias. Bom, então, boa noite a todos de novo. Hoje a gente vai conversar então um pouco com a nossa membro do Historic, Larissa Arcorsi. Então, Larissa, já iniciando aqui nossa conversa, eu queria saber mais um pouco. A gente sabe, você se graduou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, também tem seu mestrado na mesma instituição, que é conhecida no Brasil por esse foco em teoria da história e história da historiografia. Né? Você poderia falar então um pouco dessa experiência e em que momento você se interessou pelo filósofo alemão Wilhelm Schaap? Bom, boa noite, Renato. Boa noite, todo mundo. Tá me ouvindo bem, Renato? Sim, perfeito. Sim? Então tá, que eu coloquei o fone, acho que ficou melhor. É, Bom, só uma coisinha. Você gravou? Apertou lá o negocinho de gravar? De novo, vou pedir a ajuda dos universitários aqui. Igor, Eu não sei bem tá como é. gravando? Você sabe onde fica o botão? Eu não, a Aí a gente Mari tem... que sabe, na verdade. É no final, eu acho. Ah, É sim, no é no final? final, fica tranquilo. Isso, Ah, não, então isso. beleza. Só para depois a gente conseguir É até deixar pela salvo, né? oportunidade das outras pessoas que não estiverem acompanhando agora poder assistir, né? Bom, Então fica isso. à vontade, Então, Larissa. lá, salva no final. Então é isso. Então, boa noite, pessoal que está aí acompanhando. Eu agradeço, né, primeiro, ao convite do Renato, dos meninos, para participar do grupo do Historic. Como o Renato falou, todos nós nos graduamos na UFOP, né? Eu entrei em 2009, formei em 2014 e 2015 eu já fiz o mestrado que eu concluí em 2017. Falando brevemente sobre a minha teoria na universidade, né? Aliás, o meu caminho na universidade. Em 2013, eu comecei uma pesquisa de iniciação científica, na época, com o Sérgio da Mata, né? Que inclusive foi o nosso orientador, é o nosso orientador aí, de todo mundo, eu acho. E já em 2013, eu comecei a estudar o Chap. Esse interesse veio com as aulas do Sérgio mesmo, porque ele também tem uma grande admiração pelo autor. E aí eu comecei a desenvolver essa pesquisa na época de iniciação científica. Como na época eu já tinha uma outra bolsa, que era a de estímulo à docência, então essa eu fiz uma iniciação científica voluntária, né, que tem aí no FOP e tudo mais. É institucionalizada, mas ela é voluntária. Então, aí desenvolvemos essa pesquisa, ela estava assim, num estado bem inicial,
Eu também estava bem, assim, a passos de bebê na universidade, né? E aí concluí essa pesquisa. Com... E o interesse em teoria da história, né? Principalmente em teoria e historiografia alemã, foi uma inspiração mesmo do Sérgio, né? O apreço que ele tem, a paixão que ele tem por essa tradição, passou para mim, vamos dizer assim. Eu ficava sempre muito admirada assistindo como ele se interessava pelo tema. E aí surgiu o meu interesse no CHAP. Concluí o mestrado, e aí foi onde eu aprofundei um pouco mais o pensamento do CHAP. E acho que, assim, de modo geral, a minha história na UFOP foi essa. E aí eu concluí em 2017, né? E agora estou aí me preparando para voltar, vamos dizer assim. Ah, será bem-vinda, com certeza. E é interessante assim a gente notar que isso a gente acho que é uma das grandes contribuições do professor Sérgio da Mata para a teoria da história do Brasil, trazer autores que fogem do cânone, né? Assim, normalmente a gente conhece. Então, se a gente fosse pesquisar no Brasil, quem é que estuda Wilhelm Schaap no Brasil? Então, acho que isso é uma das grandes contribuições do Sérgio e você, de alguma forma, está dando continuidade a esse projeto, né? Esse Então, autor falando... em específico, pode continuar. Não, pode falar aqui. A gente fez um roteiro, mas não tem, pode É que você fugir do falou roteiro. assim desses Tô tomando uma cerveja, viu, gente? esses autores menos conhecidos, eu acho que eles são também tão importantes quanto, né? A gente passar, Sim. lógico, é interessante a gente passar sempre por Kant, por Hegel, isso a gente tem que passar. Mas eu acho que essas novas perspectivas, essas novas apostas, elas dão, de algum modo, um novo, como assim, um up, uma nova perspectiva mesmo para a teoria da história, né? E o Chape, eu vejo ele mais ou menos por esse lado. A gente tem uma tradução só do livro no Brasil, uma tradução da obra dele. Ele tem diversos livros, inclusive na Alemanha, ele é bem mais conhecido, de fato, do que aqui. Na época do mestrado, eu entrei em contato com o filho dele, o Jan Schaap. E aí ele acabou até me enviando vários livros em alemão, né? O que acaba por ser um problema. Um problema não, mas um desafio, na verdade, né? Desafio, né? E a gente tem, no meio desse compilado que ele me mandou, eu tenho até um volume organizado por uma filósofa alemã, não fugiu o nome dela agora, é Karen alguma coisa. Um compilado de autores que tratam da obra do Schaap na Alemanha. Então, quer dizer, não é um autor totalmente desconhecido. Entre nós, a gente está começando, né? Mas lá ele é um cara que tem uma certa fama, principalmente pelo círculo de filósofos, de historiadores, que ele estava, né? Entre o Odo Marquardt, entre o Hermann Löber, quem mais? O Joachim Ritter, de alguma forma. Então, são nomes mais conhecidos aqui entre a gente, né? Sim. Não, é interessante você estar falando. Hoje eu mesmo dei uma pesquisada no Wikipédia e percebi que na Alemanha tem muito conteúdo assim, sobre o Wilhelm Schaap, né? Então, assim, Larissa, para as pessoas se familiarizarem um pouco com as ideias do Schaap, né? Você defendeu o seu mestrado em 2017, né? Com o título Wilhelm Schaap e a filosofia das histórias. É bom enfatizar esse plural, das histórias, numa época de crise das grandes singularizações. O seu título é muito instigante, pois tradicionalmente, quando falamos de filosofia da história, o que está em questão é um certo problema do sentido da história. O que o Schaap quer dizer, então, com filosofia das histórias? Isso é muito interessante, não? Esse livro, a gente trabalhou em cima de um livro, dessa única tradução que eu falei para você que a gente tem aqui no Brasil. Em alemão, ela já alcançou 5 edições.
Eu tenho, inclusive, uma tradução também alemã, uma tradução, não, uma edição alemã, né? De 2012. Então, quer dizer, 5 edições não é um livro que a gente possa, assim, desacreditar direto, né? Ele teve uma certa recepção de fato. Mas então, qual que é a ideia, né? O livro do Chap, ele é escrito de uma forma muito simples. Eu não sei se você se lembra, quando a gente até fez comentando agora assim com o pessoal, né? Na época do mestrado, eu e o Renato, a gente ministrou uma disciplina de teoria da história, né, Renato? Onde a gente Sim. trabalhou alguns textos, a gente até chegou a discutir um pouco do Chap, e a leitura dele, a escrita, é muito simples. Ela chega a ser até simplista demais. Você lê, você fala, meu Deus, como é que eu estou lendo um livro de filosofia desse jeito, né? O que Você até põe estranha, pra né? gente que você estranha, porque vai ler o Hegel. Você fica lá, Para uns si, 5 dias. em si. Não, não. Você vai ler o Hegel um dia por parágrafo. Então, ler o Chap, assim, é prazeroso. Então, essa filosofia das histórias, primeiro que ele faz uma descrição do que seria essa filosofia, o que seriam as histórias, né? O que é o homem para o Chap, primeiro? O homem, ele é as histórias em que ele está permanentemente enredado. Ponto final. Ele não pode em nenhum momento, se, se afastar dessas histórias. O que eu faço na minha vida, o que faz parte da minha história, está comigo para sempre. Tem uma parte do texto, inclusive, que ele fala assim, as histórias, elas aderem à pele do homem, né? Então, o homem é o quê para o Chap? Ele é todo histórias, no plural. E aí, falando... E esse homem, além de ser um homem dotado de paixões, um homem dotado de subjetividade, dotado também de razão, mas ele é um ser essencialmente subjetivo, né? Contingente também. E aí a gente chega na segunda parte, vamos dizer assim, mais ou menos da minha dissertação, que se o homem ele é toda essa pluralidade de histórias, como é que a gente fala em uma filosofia da história? Né? Como que uma pluralidade de histórias vai desencadear numa história linear? No pensamento chapiano, isso é impossível, né? Talvez fosse como se a gente... não é que ele não fala abertamente contra a história, mas ele fala a favor das histórias. E essas histórias, elas não cabem nas grandes singularizações. Ou Não melhor, estava no elas roteiro, cabem... desculpa. Pode falar. Só um adendo. Só um adendo. Isso poderia ser... É uma versão do historicismo? Como que você poderia classificar essa perspectiva? Eu não vejo muito como uma versão do historicismo. Parece para mim que está um pouco além ou aquém agora, eu não sei. Mas eu acho que não se enquadra na versão historicista. Parece que é uma coisa ainda mais simples. Não que o historicismo seja simples, mas o que ele pretende é chamar atenção para essa pluralidade individual. Né? E com isso, esses múltiplos sentidos da história. A despeito dessa história linear, a respeito dessa história que caminha para um fim único, que são as grandes ideias da filosofia da história, né? Interessante. Muito interessante. E instiga, assim, até eu que estudo, por exemplo, Hegel, para mim é interessante confrontar esse tipo de ideia. Outra influência, né, que aparece no Chap é a fenomenologia, né? Eu pesquisei hoje na internet que ele teve contato, por exemplo, com o Russell em 1909. Então, pensando nessa influência e nessa tradição da fenomenologia, seria assim, a gente até discutiu isso com o Sérgio da Mata há alguns anos atrás, essa questão. Seria possível pensar a história de uma perspectiva fenomenológica?
Não da do Hegel, viu, gente? Não confundir, mas essa fenomenologia do Husserl, que depois vai ter outros contornos com Heidegger. Olha, esse livro do Chap, ele é. Eu acredito que ele seja escrito a partir de um ponto de vista fenomenológico. Ele faz exatamente uma descrição. Né? O que seria a fenomenologia, a grosso modo? Descrição. Né? Ela tem todo, lógico, o pensamento por trás do método, da elaboração do método fenomenológico, é muito sofisticado. Mas o que é a fenomenologia? É descrição. E esse livro do Chapel, envolvido em histórias, ele é puramente descritivo. Né? Eu acho, aí agora eu estou falando na minha opinião, assim, essa influência dessa escrita simples é uma escrita fenomenológica. Não é que a gente vá simplificar as coisas, mas a gente vai descrever as coisas. E aí a gente esbarra em alguns problemas, por exemplo, da narrativa, história narrativa. Com certeza, né? com certeza. Eu não tenho problema com isso, nem com descrição e com narrativa, mas a gente sabe que algumas perspectivas eu tenho. Mas a fenomenologia, ela fica muito clara, esse contato que ele tem com o russo. Tanto em direito, eu tenho um livro do Chap no espanhol, que ele é formado em direito e em filosofia, né? O livro que eles têm sobre direito é totalmente fenomenológico. É uma descrição pura e simples. Então, o contato que ele tem com o Husserl foi essencial. Ele fez, se não me engano, a tese de doutorado, Fenomenologia da Percepção, com acompanhamento do Husserl. Então, assim, eu acredito que para a gente, no contexto atual, no contexto do homem plural, do homem moderno, desse homem acelerado, a fenomenologia seria uma saída. Então, de novo me vem a questão do historicismo. Você já explicou que está além ou aquém, né? Mas pensando até naqueles autores do século XIX, alguns deles, né? Porque a gente sabe que o historicismo não tem nada de ingênuo, mas até de uma certa tradição francesa, anterior aos análises, por exemplo, que tinha essa preocupação de o que a gente... Qual que é a nossa preocupação ao estudar a história? Descrever o passado, basicamente. Então, é difícil não fazer esse tipo de associação. Mas, pelo que você disse, então é possível uma história fenomenológica. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente consiga descrever fenomenologicamente um evento histórico. E talvez seja até polêmico, né? Pelo tempo que a gente vive, onde, enfim, essa questão da verdade, ou se é possível uma certa imparcialidade, é muito questionável, né? Dentro das ciências humanas. Interessante essa Se a perspectiva gente feminista. pensar um pouco nessa questão da subjetividade do historiador, e aí a gente voltando lá no século XIX, a questão o próprio manual de teoria do Droysen fala, né, muito sobre essa questão do lugar do historiador. A fenomenologia seria uma saída, né? Uma resposta, talvez, a essa maior subjetividade. Aliás, o controle, né, uma espécie de controle dessa subjetividade. Interessante. Acho assim, esse tema dá muita discussão. Claro, não hoje, porque a gente está numa live no Instagram, mas quais são as suas pretensões para a situação está difícil devido à pandemia, mas quais são seus objetivos aí acadêmicos? Essa pergunta é complicada, hein? Não, mas assim, eu venho trabalhando já num projeto de doutorado, tem um certo tempo, só que como eu trabalho na rede pública e na rede
também da rede privada, eu dou aula de história, eu dou aula de filosofia, dou aula de sociologia. A gente não tem mais o tempo que a gente tinha na graduação, né? Verdade. Ah, mas o meu projeto de doutorado, que eu estou trabalhando nele já então há um certo tempo, quando eu tenho esse tempo, ainda sigo nessa linha do CHAP, em diálogo com o Odo Marquardt, que também é ali do círculo dos céticos, né? Uhum. Da escola. E você poderia até falar um pouco rapidamente. Essa tradição acho que é pouco conhecida no Brasil. Seria interessante, assim, rapidamente, falar desse grupo, desses autores, né? Como o do Marco. Isso. Um pouco também que eu vim a descobrir depois, também não foi muita novidade, mas o Sérgio está pesquisando aí em torno do Rita, mais precisamente, mas desse círculo, né? Dos Uhum. chamados autores céticos. Esse ceticismo, então, que quando a gente fala assim, o autor cético já fica uma coisa meio esquisita, né? Mas Sim, esse sim. ceticismo, na visão macuardiana, né, vamos dizer assim, ele se desenvolveu pós-Segunda Guerra. Esses autores são do pós-Segunda Guerra. Então, a gente está falando de uma Alemanha completamente devastada, destruída. Então, o Sim. Marquardt, nas palavras dele, ele diz o seguinte: a gente transformou todo o horror, toda a destruição da guerra num ceticismo. E ao mesmo tempo esse ceticismo não é o fato, não é aquela posição de duvidar de tudo. O cético, na Uhum. verdade, é aquele que tem uma pluralidade de opiniões. Então ele é como se ele não fechasse os olhos para nenhum dos lados. Ele está ali atento em todos. E por que isso, né? Qual que é a relação disso com a Segunda Guerra? O perigo, né, dos partidos radicais, o período dessa visão única, né? Então, por isso o cultivo dessa pluralidade. E aí, disso que vem o termo ceticismo. Na verdade, não é não ter nenhuma opinião, mas estar aberto. E aí também talvez entre a fenomenologia, né? Colocar tudo em parênteses, tudo em suspenso e conseguir analisar de todos os ângulos. É interessante que esse ceticismo lembra um pouco as meditações cartesianas. E eu sei que, por exemplo, essa tradição tem muito diálogo, né, com Descartes, né, o Russell e tal. É muito interessante, porque e pensar em que contexto esse grupo se formou. Porque se você pensar pós Segunda Guerra Mundial, o que vai se consolidar na Europa, sobretudo? O pensamento pós-estruturalista, o giro linguístico, enfim, o que a gente chama genericamente, que dá muita polêmica, de pós-modernismo. E parece que essa tradição, ainda que tenha críticas, vamos supor, por exemplo, que nem o Chape, as filosofias da história mais tradicionais vão para um outro caminho. E é interessante a gente justamente apresentar essas ideias, porque acho que no Brasil isso pouco chegou, né? Isso, e a gente não foge dos cânones, né? Por exemplo, o Russell bebe em Descartes a todo momento. A fenomenologia partiu ali das meditações, né? Não tem como a gente dizer que não. Mas eu acho que o legal da gente trazer esses novos autores é a gente pensar, repensar, na verdade, alguns figurões aí de uma perspectiva nova, né? E principalmente agora esse mundo, esse contexto, né? Ah, maluco que a gente está vivendo. Você acredita, então, num novo normal? Eu acredito, sou otimista. Otimista? Só tem que ser. Larissa, assim, para a gente encerrar essa ótima conversa que a gente está tendo, que expectativas a gente pode ter nesse grupo nosso aqui do Historic? Qual é, o que você espera? É bom já fazer uma propaganda, né? Exato. Eu acho assim, para mim, que estou momentaneamente fora da universidade, foi a maior oportunidade de voltar a ter contato. Não que a gente não tivesse tanto contato, mas estar em contato com os colegas, discutindo textos diferentes da nossa pesquisa, eu acho que
abre os olhos. Você foge um pouco daquele seu objeto que você está a todo momento, você só fica naquilo. E Uhum. eu acho que a Exato. gente só tem a ganhar com esse grupo. Inclusive, já fazendo a propaganda, o grupo está aberto para graduandos, para pós, pessoal que está na pós, para egressos, né? Como eu que não estou na universidade agora. E agora, durante essas conversas da live, a gente vai delimitar um pouco melhor os temas, né? Sim, sim. Eu Não, acho que que nem hoje. assim, Acho que hoje a gente já... questões muito interessantes de serem discutidas, né? É, sim, eu acho que a gente tem que, é que nem você falou, a gente vai bater em assuntos que são essenciais quando a gente está falando de teoria da história, em autores essenciais, mas a gente vai tentar trazer algumas novidades, né? Trazer algumas discussões novas para a teoria da história. sim. Eu gostei muito da sua fala de dizer que a fenomenologia pode ser uma resposta, uma saída para os problemas que a gente está vivendo. E mais do que isso, essa questão do pluralismo, porque a gente fala de uma época de pluralismo, mas a gente está vivendo uma época que o diálogo está muito difícil, né? E eu acho que fazendo um pouco jabá do nosso grupo, a diversidade é muito importante, mas que a gente consiga o diálogo também, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? É assim que a gente consegue evoluir, e é isso, a gente não amadurece se não tiver o contraditório, né? Se a gente só Exato. fala com nossos pares, a coisa não se desenvolve. Então, gente, o grupo está aberto para todos. Agora, nessas primeiras lives serão um pouco mais restritas, esse esquema assim, de entrevista, mas a nossa intenção é ter discussões de textos assim que todos os membros do grupo forem apresentados. Então, queria agradecer a Larissa mais uma vez e espero que vocês acompanhem nossas discussões aqui. É isso, eu agradeço também. Só então, já fazendo aí a live da semana que vem, na semana que vem eu faço a mediação da Aniele. Eu não me lembro agora o título do trabalho, mas ela estuda Nietzsche. Isso. Então, a gente está assim, realmente, está plural o grupo. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. E é isso, gente. Agradeço quem aí teve a paciência e acompanhe aí o nosso grupo e sejam todos bem-vindos, né, O para os pessoal está próximos fazendo pergunta encontros. aqui. Então, gente, infelizmente hoje a gente não vai abrir para perguntas, mas com a dinâmica dos textos, sim. Então hoje é só mais uma apresentação mesmo. Mas se vocês quiserem deixar alguma pergunta e depois a gente vai responder também, pode deixar. Só lembrando, né, o formato do encontro, dos nossos encontros depois dessa live, que aí qual que foi a ideia das lives, né? A gente apresentar um pouco o grupo e falar um pouco do tema de cada um, das pesquisas de cada um. O formato dos encontros vai ser pelo Google Meet, vai ser uma espécie de seminário, né, Renato? Uhum. Onde a gente vai Tem gente tentar perguntando discutir. aqui. Não consegui pegar o começo. Gente, a gente vai gravar, tá bom? Podem ficar tranquilos, a gente vai disponibilizar aí na página do grupo. É isso, né, Larissa? É isso. Então, boa noite a todos, boa noite, Larissa, mais uma vez obrigado. E espero todos aí para a próxima live com a Aniele. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.